bem. Então vamos lá. Bom, aula passada a gente viu basicamente o método das diferenças média e logarítmica de temperatura, né? Onde a gente começou, né? Vem nos tipos de trocador de calor, vimos um filmezinho, etc., mostrando como cada um deles funcionava, as aplicações normalmente cada um deles tem, como que a gente começa a modelar, né, o coeficiente global da transferência de calor nos escoamentos, né? Quando a gente tem, fala, quando a gente tem, né, um fluido escoando no interior de um tubo e vai trocar calor com outro fluido escoando pela parte de fora, e como você tem as três resistências aparecendo e sendo utilizadas, né, para poder calcular o coeficiente global, certo? E que pode existir, né, efeitos em relação à incrustação de, como é que fala? Que é basicamente depósitos, né, que vão aparecendo sobre a parede de tubulação de materiais que estão em suspensão no fluido de trabalho, certo? E você pode ter o efeito também das aletas influenciando no nosso processo aí da resistência térmica em si. Então, o efeito da aleta, né, acaba aparecendo no coeficiente global. E a gente modelou, né, como que seria, né, o escoamento em um trocador de calor, né, em paralelo, depois em contracorrente, mostrando que, opa, a maneira como essas temperaturas vão variando ao longo do trocador de calor, a gente pode, com base em pensar, né, o que seria a taxa de transferência de calor, um pedacinho do trocador de calor, e o que acontece com as temperaturas entre entrada e saída, se a gente for modelando e integrando, né, ao longo do trocador de calor em si, a gente consegue chegar numa expressão para a taxa onde um termo adequado, né, para a gente tratar a temperatura, ela fica em função desses deltas aqui, ó, certo? Delta de temperatura de saída com delta de temperatura de entrada, sobre o logaritmo, né, dos deltas de temperatura de saída sobre o de entrada. Então a gente tinha, né, uma temperatura, um delta T, que a gente chama de média logarítmica, justamente porque a gente tem basicamente, né, uma diferente temperatura menos a outra, como se fossem ah, uma diferença e dividir pelo logaritmo da razão. Então, é um dos mecanismos do método. Tá? E essa mesma expressão atende tanto escoamento em contracorrente quanto escoamento em paralelo. Basta que a gente lembre, né, que os deltas T1 e 2 vão ficar diferentes porque o sentido do fluxo, o sentido de escoamento do fluido frio, né, ele foi alterado para a gente. Tá? A gente não viu isso aqui, a gente vai ver ele com cuidado, mas primeiro vamos fazer o exercício. Aqui só alguns slides de. Como é que fala? De resumo, né, sobre os dois métodos em si. E aí, o nosso primeiro probleminha aqui de trocadores de calor, que é o que a gente vai fazer hoje. Certo? Então, o que que vem falando para a gente? Ó, primeiro, a gente tem 3 kg de água. Inicialmente, eles estão a 20 graus Celsius. Tá? Eles vão escoar no interior do tubo interno do trocador de calor bitubular. Então, ele deu o tipo de trocador de calor e falou por onde que o fluido está escoando. Tá? Então, prestem bastante atenção para não trocar a área de um com o outro, senão dá problema. Então, neste caso, ele fala que a temperatura de saída é de 50. Então, só nisso a gente já tem, né, como avaliar a temperatura média, né, para esse escoamento passando pelo fluido interno. E deu para a gente que o coeficiente de transferência de calor por convecção criado pelo escoamento é de 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Puxa vida! Agora que a gente já viu a parte de convecção, a gente já sabe, né, o trabalho que ia ser, né, calcular esse coeficiente. A gente pegar a área do trocador de calor, né, ver a velocidade média, calcular o Reynolds, calcular o no sopro, para depois chegar no H, certo? Então, na hora que deu aqui, ele já poupou para a gente meia página de conta. Aí vem, pelo casco desse trocador de calor está escoando óleo, certo? A temperatura de entrada é 80, a temperatura de saída é 60, e o coeficiente de transferência de calor é de 400 watts por metro quadrado Kelvin. E vem, se os fluidos escoam em paralelo, pede para determinar, primeiro, qual que é a vazão de óleo, depois o coeficiente global de transferência de calor, e na letra C, o comprimento do trocador de calor. Tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente, né, calcular os parâmetros. Como ele deu para a gente, né, qual que é a vazão máxima da água,
ela entrando e saindo, vamos pegar basicamente as propriedades dela, calcular a taxa de transferência de calor que a gente teria para esse escoamentozinho aqui, para a gente poder ver o que vai acontecer com o segundo escoamento que a gente tem, a diferença de temperatura para ele. Certo? Vamos bora lá. Então, primeira coisa, né? Como a água aqui está indo a 20 a 50 e o óleo está de 80 a 60, a água para a gente vai ser o fluido frio, tá? Então, inserir, equação. Então, a temperatura. Que engraçado. Média do fluido frio, ela vai ser basicamente a temperatura de entrada do fluido frio menos a temperatura de saída do fluido frio, dividido por 2. Por que eu coloquei menos? Eu tenho um problema na cabeça. Como é que faz média com menos? Beleza. Então, para a gente isso vai ser temperatura de entrada é 20, temperatura de saída é 50. Então vai dar 70, né? Dividido por 2, 35. Que em Kelvin, né, vai dar para a gente 308. Tá? A gente não vai ter os 308 lá na nossa tabela, mas a gente vai ter aproximadamente 310 para a gente poder pegar a propriedade para lá. Então vamos na tabela do livro, bookshelf. Tá? Poderia usar o pergamo para chegar no livro lá? Pô, poderia, mas aqui mais rápido, só por isso, tá? É o mesmo livro, etc. Consigo navegar ele mais fácil. Só que eram as propriedadezinhas. Propriedades termofísicas da matéria. Vamos lá na água. Ar não. Óleo não usado, a gente vai trabalhar isso aqui daqui a pouco. Primeiro a água, né? Vou pegar as propriedades de líquido saturado para ela. E a temperatura que eu vou querer, e é mais próximo dos 308 Kelvin, né? É o 310. Então eu vou pegar lá. Na verdade, eu acho que eu vou precisar só do calor específico, pressão constante, tá? Não vou precisar de pegar todos, porque eu já tenho H. Então vai ser o 4187 kJ por quilograma Kelvin. Eu vou pegar aqui. Então, só o CP mesmo. CP do fluido frio, ele é 4,178, isso mesmo. Quilojoule por quilograma Kelvin. E agora calcular a taxa de transferência de calor. A taxa de transferência de calor calculada para o fluido frio, ela vai ser vazão mássica, CP do fluido frio e a diferença de temperatura. Essa temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Aqui é vazão máxima. Então deu para a gente lá 3 quilogramas por segundo, né? Que vão estar multiplicando
O CP 4,178. Escrevendo quilojoule por quilograma Kelvin, que vai multiplicar para a gente os 50 menos 20. Agora contas. 10 vezes 4,178 vezes 30. Vai dar 376,02 kW, que vai ser a unidade final para a gente. Certo? Já que entrou com o valor aqui em kJ. Quilograma, cancela o quilograma, a diferença em graus Celsius posso cancelar com esse Kelvin aqui embaixo. Aí o kJ por segundo vai virar o kilowatt. Essa é a taxa de transferência de calor por fluido frio, certo? E basicamente a taxa de transferência de calor por fluido frio, ela vai ser menos, né, a taxa de transferência de calor por fluido quente. Que seria esses termos todos aqui, só que para o fluido quente, faltando aí especificar que a vazão máxima aqui era uma vazão máxima do fluido frio, né? ênfase não, subscrito sim, frio, pronto. E aqui, quente. Quente, 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 quente. Lembrando de ir trocando todos esses índices, né? Porque senão vira bagunça. Então, a gente basicamente vai ter que a vazão máxima do fluido quente ela vai ser igual a menos, né? Sinal de menos. É porque eu coloquei o sinal de menos aqui, eu tenho que colocar ele aqui também. Então, do fluido frio, negativo, e CP e de temperatura. Vai ser a mesma taxa, só com valor trocado. Certo? Eu sei que dá falta pegar a propriedade, mas calma, já chegamos lá. Certo? CP é o que vai faltar para a gente. A temperatura de saída do fluido quente é de 60, de entrada é 80. Então vai ser 60 menos 80. Certo? E aí vão pegar a temperatura média, né, para o fluido quente. A média do fluido quente vai ser a média deste quente, a média deste quente aqui. Entrada é 80, a saída é 60. Então a média para a gente seria de 70, né? Então 70. Deixa eu ver aqui como está na tabela. Eu acho que esse bobear tem graus Celsius. Ele falou simplesmente óleo, tá? O óleo que a gente tem aqui mais genérico que a gente teria seria óleo de motor não usado, certo? Que a gente vai utilizar. Ela tem Kelvin também. Então 70, né? Mais os 273 vai dar os 334. Mais próximo disso seria os 340 Kelvin mesmo. Vou colocar aqui a água
como líquido saturado, eu estou pegando aqui, e aqui eu vou pegar como óleo de motor não usado, que é a tabela que eu estou pegando ali. Óleo de motor, professor, depende do carro que está avaliando, mas normalmente deve ser lá alguma coisa parecida com um S. Como é que fala? Um S30W5, por exemplo. Uma coisa assim. Esse aí é 30W5. Então, para ele, o específico para o fluido quente para a gente, olha esse aqui, ó. OCP 2,076. Certo? Também quilojoule por quilograma Kelvin. E esse valor aqui que a gente vai utilizar. A gente multiplica aqui. E contas. 376.02 divide parênteses 2.076 vezes 20. Vai dar pra gente 9,06 aproximadamente, tá? Quilogramas por segundo. Está aprontando ali dentro. Então, achamos aqui, né, a vazão máxima, que seria a nossa letra A. E agora que a gente fez a letra A, a gente fica liberado para poder fazer a letra B. Para a gente vai ser quase que uma aplicação de fórmula, que agora ele pede coeficiente global de transferência de calor. E esse coeficiente global de transferência de calor é uma equação pronta. Ele basicamente para a gente vai ser, já que é um tubo dentro do outro tubo, né? É uma equação de qualquer lugar que serve, né? Acho mais rápido que deixa como elevado a menos 1, tá ok, fica um tamanho menor. Expressão, os números ficam maior dentro dela. Então seria o diâmetro interno, né? Lembra, esses diâmetros aqui no coeficiente global, tá? Eles são os diâmetros do tubo interno. Estou utilizando a equação no formato de diâmetros, tá? Só porque eu gosto mais dela. Tem deveras motivos. Não poderia trabalhar em função do raio também, mas prefiro diâmetro. Certo? Então, substituindo os valores das expressões. Ele deu para a gente na tabela quais eram esses diâmetros aqui, ó. Certo? Só interessa para a gente os diâmetros relacionados ao tubo interno, coeficiente global.
Então tem o diâmetro externo do tubo interno, já tem o diâmetro interno do tubo interno também. Então ele deu para a gente esse diâmetro externo, esse diâmetro interno, né, para o tubo interno. Então não precisa nem fazer conta, nem pensar em espessuras, nem nada. Ele deu já prontinho para a gente. Então vai ser lá os... aqui está trocado, tá? É DE sobre DI. A gente multiplica pela área... agora está certo. DE para a gente vai ser 5 centímetros. Aqui o DI vai ser 4 centímetros. Vamos multiplicar o H interno. O H interno ele falou para a gente que é de 1000 watts por metro quadrado Kelvin. Aqui eu estou usando ali centímetro, porque o centímetro vai cancelar com centímetro e não tem problema na unidade. Aqui eu tenho que ficar atento com isso, tá? Porque eu vou estar trabalhando com a condutividade aqui em metro. Então vou entrar aqui com o raio em metro, o diâmetro em metros também. Tá? O cada tubo, vamos ver aqui o que ele falou para a gente. Falou que a condutividade do tubo é de 58. Aqui na razão, de novo, eu posso ficar tranquilo. Temos o centímetro para cancelar com o outro. E aqui, o coeficiente externo também foi dado para a gente, falou que é de 400 watts por metro quadrado Kelvin. Então agora contas. Então vamos lá. Então 5 divide 4 vezes 1000. Mais 0,05 divide por 2 vezes 58. Multiplica, né? O logaritmo neperiano de 5 de 24 e mais 1 sobre 400. Pega isso tudo aqui, eleva a menos 1. Mas essa continha aqui a gente vai achar 25998, 2,60 aproximadamente. Watt por metro quadrado Kelvin. Então chegamos aqui no coeficiente global nosso, sendo a nossa letra B. Se a gente for fazer a letra C agora, ele pediria para a gente o comprimento desse trocador de calor, certo? Para a gente achar esse comprimento, a gente tem que pensar, né, que a expressão, a taxa de transferência de calor no trocador de calor, ela pode assumir, né, justamente esse formato aqui, ó. Que pedaço? A taxa de transferência de calor no trocador de calor, que é o que a gente tem, já sabe que ele é esse valor aqui. Ele vai ser basicamente o coeficiente global que nós também vamos ter, a área, onde na área eu tenho o comprimento dele, certo? E a diferença de temperatura mede o logaritmo que a gente vai trabalhar com ela. Então, podemos descrevê-la como sendo, né, de repente, diferença de temperatura, né? Média logaritmo, vou colocar assim, ó, LM. É bastante comum para a gente poder tratar, certo? Então, o que a gente vai fazer? Já que tem um comprimento dentro dessa área aqui, já vamos pegar essa expressão aqui da taxa e vamos reescrever ela
em função da área. Portanto, a área vai ser igual a taxa que a gente tem sobre o coeficiente global e a diferença de temperatura média logarítmica. Certo? Com essa expressão aqui, a gente vai achar o termo da área, já que a área para a gente vai ser a área lateral. Então, ela é π, diâmetro e comprimento. Certo? No caso, diâmetro externo do tubo interno. Então, o primeiro passo para a gente é basicamente calcular, né, quem que é essa diferença de temperatura logarítmica. No caso do nosso escoamento, era para o escoamento em paralelo. Então, ainda vou colocar um subíndice aqui ainda, só para relembrar isso. Os fluidos estão escoando em paralelo. A gente vai ter lá o delta T2, menos o delta T1, pelo logaritmo neperiano, né? O delta T2 dividido pelo delta T1. Então, para a gente, o delta T2 seria o escoamento de saída. A gente teria a temperatura do fluido frio, temperatura do fluido quente saindo, né, menos a temperatura do fluido frio saindo. É mais fácil sempre identificar pelo gráfico, tá? Então, olha para o gráfico, pega os deltas, etc. Nós vamos pegar aqui, ó. De saída aqui. Então, saída do quente menos saída do frio. Aqui. É a entrada do quente menos a entrada do frio. Tirar desse formato, colocar assim. E aqui, e agora a gente substitui os valores. Ver se a memória tá boa. A temperatura do fluido quente, né, saindo é de 60 graus Celsius. A temperatura do fluido frio saindo é de 50. A temperatura do fluido quente entrando é 80. A temperatura do fluido frio entrando é 20. Então, contas pra gente, né? O primeiro delta pra gente né? Vai ser 10, que eu vou subtrair, né, de 60. Depois eu vou tirar o logaritmo, né, tirar o divide, o logaritmo neperiano de 10 sobre 60, então é 1/6.
Vai dar para a gente 27,91 aproximadamente, tá? Graus Celsius, que é 90,55. Então, isso aqui, ó, vai ser a nossa diferença de temperatura. E agora que a gente tem ela, vamos achar a nossa área. A nossa área vai ser a taxa que a gente já tem. O coeficiente global que nós já temos. E a diferença de temperatura a gente acabou de calcular. Certo? Se eu fizer essa conta aqui do jeito que ele está, certo? Eu corro o risco de errar por 1000 vezes, tá? Porque esse daqui, ó, o numerador está em kilowatt e no denominador aqui, U, está em watt para gente. Então, para evitar esse tipo de problema, já vamos fazer uma troca de unidade aqui, ó. Vou pegar o de baixo, vou dividir ele por 1000, mesmo para poder fazer virar um kilowatt aqui, certo? E aí faço as contas. Não vou achar que tem um trocador de calor, por exemplo, com uma área de 2, né? Na verdade, de 2000. É super comum esse tipo de erro, tá? Em função da unidade. E chegou muita gente, professor, dimensionou o trocador de calor. 2 quilômetros, nem percebeu. Certo? Piada interna minha com o pessoal da energia, que conjugava fenômenos 2, e aí lá a gente fazia dimensionamento. Aí eu já falava com eles, presta atenção, vocês vão errar isso aqui. E falava e errava, mesmo jeito. Aí começava a rir deles, o que você vai fazer com esse trocador de calor agora? Transporta ele para você ver. Então, a área que está aqui para a gente, nós vamos pegar ela e vamos basicamente descrever em função da área lateral do cilindro. Então, ela vai ser para a gente, né? E o diâmetro, né? Externo do tubo interno, que a gente utilizou, né? Para poder chegar nessa expressão aqui do coeficiente global, na dedução dela. Então, esse nosso comprimento para a gente vai ser basicamente a área, né, dividido se fosse um trocador de calor de casca e tubos, tá? A gente multiplicaria aqui pelo número de tubos. Mas no caso aqui para a gente não é um tubo só, então é só uma área lateral. Então nós pegaríamos lá aqueles 51,82, né, metros quadrados. Vamos dividir ele por π, que já está aqui. E o diâmetro interno aqui que é 0,05 metros. Aí vocês imaginem, uma área grande dessa, com um denominador pequeno desse, o comprimento desse trocador de calor vai dar uma coisa engraçada, certo? E propositalmente engraçada, para mostrar a limitação, né, desse trocador de calor. Vai dar 329,88 metros. Então, 330 metros aproximadamente. Então, para conseguir trocar uma quantidade grande de calor igual essa aí, né, com um coeficiente global tão pequenininho igual esse, a gente precisa de um comprimento enorme para esse trocador de calor. Tá? E tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês a respeito desse coeficiente global. A maneira a gente
pensar os escoamentos, pensar o projeto trocador de calor, está muito em cima desse coeficiente global de transferência de calor, que é onde a gente pode efetivamente, né, alterar muito, né, o efeito da área. Então, deixa eu pegar ela aqui. Simplesmente copiar o global, tá? Screen. Joga pra cá. Puf. Só para mostrar para vocês esse efeito, tá? Vamos colocar aqui, ó. Seria o coeficiente de convecção interno. A gente poderia mexer nele. Certo? Vamos colocar a condutividade térmica do material, do tubo. Vamos colocar aqui o coeficiente externo. Vamos colocar aqui mexer no diâmetro só, sem mexer no H não faz muito sentido. Mas vamos dizer que a gente está intensificando, né? Vamos mexendo, vamos brincando com cada uma dessas três resistências aqui. Tá? Para ver o cálculo do coeficiente global. Então vamos pegar aqui, o HI seria os 1000 logo no início. O K estaria como 58. O coeficiente externo estaria com 400. Aí o coeficiente global eu tenho continhas para ele. E dá aqueles 260 ali. Então, 5 divide 4 vezes os 1000 aqui. E coloca em parênteses. É mais 0,05 divide, né? Por 2 vezes 5, 8. Multiplica, né, o logaritmo neperiano de 5 por 4. Mais 1 divide 400. Fecha parênteses, eleva tudo a menos 1. E tá aí, ó, nossos 260. Tá? O que nós vamos fazer nessa expressão? Vamos fixar os valores aqui, ó. Quero o valor da linha. Não, não precisa. Deixa tudo fixadinho aqui. Ups. Aqui inserir. Gráfico. Assim mesmo. Selecionar dados. Adicionar. Valor da série. O valor da minha resposta vai ser esse coeficiente global aqui. Tá? E eu vou iniciar com o meu estudo a partir desse coeficiente convectivo aqui. Ó. Então, por enquanto aqui, ó, vamos acrescentar linhas, legenda, rótulos, barras de eixo, título dos eixos. Aqui está o nosso coeficiente global, que é o que a gente quer estudar. E nesse iniciozinho aqui para a gente vai estar justamente o HI, nosso coeficiente convectivo, tá? Está marcando basicamente só esse pontinho aqui, porque é um valor só. Eu fixei aqui para mostrar que está diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou soltar aqui, para poder modificar com o HI. Certo? O que nós vamos fazer? Vamos variando ele. Vamos começar ele, por exemplo, né, de 100. E aí, o próximo,
eu vou pegar ele, né, e vou ir somando, por exemplo, a, sei lá, 300. Ele deveria chegar até 1000. A gente está variando aqui para ver o que acontece com o coeficiente global. Tá? Olha o que está acontecendo aqui. Ele vai subindo, 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 ele vai assintotando, tá? Ele está chegando aqui num limite de mais ou menos 350, uma coisa assim. Mas não muito mais que isso. Certo? Então, mesmo que você aumente muito o coeficiente global, o coeficiente convectivo, chega um ponto, né, em que ele vai começar a assintotar. Então, a partir de talvez 4.000 aqui, ó, já não faz muita diferença a gente alterar este cara aqui. Tá? Vamos colocar aqui com 1000 de novo. Acho que não precisa disso, né? Deixa os valores iguais. Aqui. Agora, se a gente for modificar, por exemplo, for a condutividade do material, vamos dizer que começasse, por exemplo, de 10 e depois ele fosse aumentando de 20, de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30. Então, 460 já é praticamente a prata, tá? Olha o que está acontecendo com o coeficiente global de transferência de calor. Deixa eu só pegar os dados aqui, selecionar, editar. Agora o volume de X está aqui no K. Então, muito parecido, tá? Começa aqui em valor pequenininho e vai chegando a determinado ponto, né? Mais ou menos 200 aqui, ó. Não faz muita diferença mais a gente aumentar a condutividade, porque ele já assintota, né, para um mesmo valor. Certo? Tudo bem. Vamos retornar esse aqui para o 58. E agora vamos trabalhar o coeficiente externo. Ele está com 400, né? Fazer a mesma coisa, vai variando ele. De 100, vou somando 300 com ele, igual eu fiz com o coeficiente interno. E vamos ver ó, o que vai acontecer. Certo? Lembrem que o limite antes para os outros, mesmo melhorando um pouquinho, te dá 350. Esse valor aqui, a gente mexendo nesse coeficiente externo aqui, ó, a gente passou de 600. O que isso quer dizer basicamente para a gente? Que essas três resistências, né, o comportamento da gente ir variando uma ou outra não faz muita diferença. Cada um deles vai ter o mesmo, vai ter o mesmo comportamento. Né? Essa resistência ou essa resistência. Mas, porém, todavia, o que acontece é que a gente tem sempre, né, uma resistência que vai fatalmente, né, segurar o coeficiente global da transferência de calor. E essa vai ser basicamente a maior resistência que a gente tiver. Certo? Aquele pedaço de escoamento que for, como é que fala? Aquele elemento que tiver, vamos dizer assim, criando um gargalo para a transferência de calor, que vai ser o limitador, né, para o processo da transferência de calor em si. Então, para um processo, por exemplo, a gente colocou aqui, inicialmente, né, a gente consegue perceber, só olhando os títulos gráficos, quanto que a gente obteve na hora que foi variando um e outro, mantendo os outros constantes, né, que essa aqui para a gente ela é a maior resistência térmica, ela está segurando. Mas chega um ponto, né, se a gente for aumentando ela, que vai ter algum outro, né, ou este, provavelmente esse daqui, o coeficiente interno, que vai que vai reduzir, né, o efeito. Se a gente aumenta todos, e aqui a gente foi aumentando. Aqui foi para 3.000, né? Para a gente chegar em 600. Então vou colocar aqui. Ó. A gente modificou este. Opa.
para ficar ele melhor aqui como coeficiente global. Já foi para 600. Aí quem está limitando agora? Vamos ver aqui, ó. Se esse aqui fosse para 1000, 3000, por exemplo. Já vai para 1200. Aí mantendo este aqui e colocando este, por exemplo, a gente coloca um alumínio 237. Ainda não é esse aqui limitador. Porque tudo é muito fino, né? Acho que esse aqui, ó. Voltou a ser este. 5000. Na verdade, este e esse aqui estão no mesmo tamanho. Mesma. Não tendo o mesmo efeito. Eu aumentei esse aqui e praticamente não alterou. Então é este. Vamos jogar aqui, ó. Subiu, né? Então, os coeficientes convectivos normalmente são os que mais acabam interferindo, né, nesse coeficiente global que a gente vai obtendo, tá? Agora o gráfico já não faz muito sentido, tá? Porque eu estou variando coisas diferentes aqui, tá? Mas basicamente mostrando que, opa, tem esses efeitos, né, que estão aparecendo para a gente. Normalmente os coeficientes convectivos seguram bastante, né, desse coeficiente global que a gente pode atingir, tá? Então, na hora que a gente vai fazer o direcionamento de trocador de calor, a gente tem que ficar atento, né? Poxa, se eu tenho um trocador de calor, que eu tenho um dos fluidos que tem um coeficiente de convecção pequeno, né? É interessante que eu coloque ele, inclusive, né, pela parte de fora, ou escoando pelo casco, porque ele vai ter contato com a área maior. Então não vai ter esse efeito, né, da razão dos diâmetros aqui, ó, vai interferir, né, na resistência térmica. Fatalmente isso aqui acaba aumentando, né, multiplicando por 5 dividido por 4, essa resistência aumenta em função dele estar escoando, né, na região interna. Tá? Então, os dois coeficientes estão limitando, esse aqui está limitando mais, mas chega um ponto depois é a própria resistência de condução que passa a limitar também. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Oi? Entendi. Ok? Bom, então, vou indo para outra parte da matéria nossa. De calor. Salvar. Vamos para a próxima parte da matéria, onde basicamente a gente vai explorar alguns outros detalhes, tá? Ah, e uma última coisinha aqui pra gente. Esse. Esse método das diferenças. Esse método das médias a média logarítmica das diferenças de temperatura é um método limitado, tá? Ele é limitado justamente pela construção matemática, né, da equação dele. Que nota aqui, ó. A gente tem diferença de temperatura aqui na parte superior, que não dá muito problema, mas aqui embaixo a gente tem um logaritmo, tá? E nesse logaritmo a gente tem uma divisão. Que quer dizer basicamente, né, que eu não posso ter nesse logaritmo aqui um número que seja negativo ou zero, certo? Porque isso, né, geraria uma diferença de temperatura por trocada de calor que seria uma uma inconsistência matemática. Um exemplo disso, por exemplo, é se as diferenças de temperatura para os dois fluidos forem iguais, se tiver um delta T2 e um delta T1 que forem iguais, que é, por exemplo, um desses casos aqui, ó.
A gente está vendo agora que são alguns casos particulares. A gente tiver os fluidos, né, que eles estão escoando em contracorrentes, eles tiverem as mesmas capacitâncias térmicas, o que vai acontecer é que ao longo do escoamento a gente vai mantendo a mesma diferença de temperatura para todo o escoamento. Então, se a gente usa o método de diferença média logarítmica de temperatura, lá no logaritmo a gente vai ter, né? Como é que fala? O mesmo delta pelo mesmo delta. Então, isso daria ah, um 1, né? Na hora que a gente tomar o logaritmo de 1, ele vai dar zero. Então, vai ficar um zero no divisor. E aí o método não consegue fazer o cálculo. Por sorte, para esse tipo de construção aqui, ó, dá para ser claro, né? Olhando, né, para o escoamento, dá para saber que é diferente de temperatura, já que ela não varia, a gente vai usar justamente, né, a diferença em qualquer ponto do escoamento, ou qualquer seção transversal trocador de calor, que é o mesmo ΔT, então eu uso ele para poder fazer o cálculo. Tá? Mas é uma limitação que a gente tem dentro desse tipo de método. Certo? Outro caso particular que pode aparecer para a gente é esse aqui. Ó. A gente tem um fluido quente que ele está escoando, né? E ele está escoando em paralelo enquanto corrente, tanto faz, né? Com um fluido que está entrando em ebulição. Então o que vai acontecendo? Conforme esse fluido aqui está entrando em ebulição, a temperatura dele não varia, certo? Enquanto desse outro fluido aqui que tá, como é que fala, que não está trocando de fase, a temperatura dele está variando bastante. Então ele sai de um valor mais alto, vai reduzindo essa temperatura, certo? Enquanto a temperatura do fluido que está em ebulição não modifica. É como se esse fluido aqui em ebulição ele tivesse, né, uma capacitância térmica que fosse infinita. Independente, né, de quanto a energia, né, seja colocada para esse fluido, até ele terminar de trocar de fase, a temperatura para ele não varia. Certo? E o oposto também funciona. Se tiver um fluido que está aqui, ó, escoando, ele está se condensando, um outro fluido, por exemplo, fazer o resfriamento desse primeiro fluido, a temperatura dele varia muito e a do fluido que está condensando não varia nada. Certo? São alguns casos particulares, né, para essas chama? Para essas distribuições de temperatura, né, ao longo dos trocadores de calor. E não necessariamente, né, tem que ficar um contracorrente assim ou em paralelo, né? Assim. Se tiver esses efeitos de mudança de fase, ou os fluidos tiverem capacitâncias térmicas iguais, a gente pode chegar numa condição desse tipo aqui, ou essas condições aqui para mudança de fase. Certo? São alguns casos particulares que nós temos. E aí, como que a gente resolve, né, quando a gente tem? É um método que matematicamente a gente tem problema, certo? E o problema ele fica maior quando, por exemplo, você está ainda pensando em fazer um projeto de seu trocador de calor e você vai querer, por exemplo, variar as condições de operação para ele. Aí, quando você estiver variando as condições, as temperaturas fatalmente for variando, podem ocorrer que diversos pontos, né, do seu domínio você tenha uma condição onde o método vai lá e fala, olha, eu não consigo calcular aqui porque vai ter um infinito, né, ou um zero dividindo o outro zero aí, eu nem sei o que é. E aí fica um pouco complicado a gente poder trabalhar. Outra coisa também é que esse método das médias logarítmicas diferentes de temperatura, ela exige bastante interação quando você não tem, né, a temperatura dos quatro fluidos. Certo? Por exemplo, se eu tiver só as temperaturas de entrada dos fluidos, quiser chegar na temperatura de saída, eu até consigo utilizar essa metodologia, só que eu precisava calcular para depois recalcular de novo, e isso dá trabalho matemático, podendo ser que no meio do caminho, né, chega um valor de infinito qualquer, ou zero por zero, dentro do cálculo aí a gente não chegaria na solução para aquele problema. Tá? Por isso, né, tem um outro método que é utilizado, que é o método de efetividade e homogeneidade de transferência de calor, que é um método bastante utilizado, para não dizer, né, o mais utilizado hoje em dia, principalmente para quem está mexendo, né, com o projeto em si. Certo? Que basicamente ele se baseia nas relações que vão aparecer entre dois coeficientes de desempenho do trocador de calor.
Um é a efetividade, onde basicamente a gente pega a taxa de transferência de calor no nosso trocador de calor, e divide pela taxa máxima de transferência de calor que esse trocador de calor poderia ter, que no caso vai acontecer quando for um trocador contracorrente que tiver um comprimento infinito, certo? O que acontece para esse trocador de calor, né, para essa condição de infinito? Eu explico agora. Para a gente achar a taxa máxima, eu vou pegar as figurinhas, tá? Para poder desenhar, vou pegar aqui do contracorrentes. Ctrl C. Novo. Não salvar. Beleza. Assim dá. O que acontece? O trocador de calor vai ser infinito para a gente, vai ter o comprimento que a gente quiser, só que o que vai acontecer é que os fluidos, eles tendo capacitâncias térmicas diferentes, né? Um fluido acaba tendendo para a temperatura do outro, né, primeiro. Então, por exemplo, se a gente tiver, né, a capacitância térmica do fluido quente, né, menor que a capacitância térmica do fluido frio, aqui, ó, fica mais fácil. Tá? A capacitância térmica do fluido quente, né? Ctrl C, Ctrl V. E a do fluido frio aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí, nesse caso, falou o seguinte, olha, se eu tiver um trocador de calor infinito, né, e minha capacidade térmica do fluido quente for menor aqui do fluido frio, o que vai acontecer para a gente é que conforme o fluido quente vai escoando, né, em contato aqui indireto com a temperatura do fluido frio, ele vai perdendo calor mais rápido, a temperatura dele vai variar mais rápido que a temperatura do escoamento que vai ter o fluido frio, de tal forma que na saída essa temperatura do fluido quente ele já tendeu, né, para a mesma temperatura que o fluido frio estava entrando. Então, neste caso aqui, ó, a gente teria, né, uma diferença de temperatura que seria a temperatura de entrada do fluido quente, Ctrl C, né, e na temperatura de saída dele, ele vai ser a temperatura de entrada do fluido frio. Então, delta de temperatura para o fluido quente seria assim, ó, um menos o outro. Nosso delta, né? Temperatura do fluido quente. Certo? Seria a maior temperatura que a gente teria aqui, ou a maior diferença de temperatura possível. Uma vez que já entrou em contato aqui, ó, hoje chegou na mesma temperatura, aí não troca calor mais um com o outro. Certo? Se a gente tem a mesma coisa acontecendo, só que agora para o fluido frio, né, ou seja, o fluido frio com capacidade térmica agora menor que a do fluido quente,
Aí ele que vai tender para a temperatura do fluido quente. Ou seja, ele vai na região de entrada até a mesma temperatura, né, que o fluido quente. Então, o delta de temperatura para o fluido frio seria, né, a temperatura de saída dele, que vai ser a própria temperatura do fluido quente, né, menos a temperatura com que o fluido frio entra. Então, quando a gente olha nessa condição, o que muda de um delta para o outro é basicamente, né, como é que fala? Basicamente troca o sinal dos termos, mas é a temperatura do fluido quente e a temperatura do fluido frio na entrada, que vai limitar, né, para a gente esses deltas de temperatura. Lembrando, então trocados porque o fluido quente, né, está cedendo calor e o fluido frio ele está recebendo. Então, quando a gente avalia pela taxa de transferência de calor do fluido quente, ainda tem um sinalzinho de menos ali, ó, poder fazer esse equilíbrio. Esse menos vai acabar invertendo esse sinalzinho aqui, ó, fazendo com que fique o mesmo delta de temperatura. Então, para o trocador de calor infinito, essa taxa de transferência de calor máxima basicamente vai depender da temperatura que o fluido quente entra, a temperatura do fluido frio que entra, e basicamente da menor capacitância térmica, independente se vai ser o fluido quente ou o fluido frio que estiver avaliando essa troca. Vai ser sempre o mesmo delta de temperatura e a capacitância térmica mínima. Por quê? O do máximo, né, ele não vai trocar calor a mais do que o máximo possível, que já entrou em equilíbrio térmico, não tem como. Certo? Então ele vai basicamente definir essa taxa máxima em função da capacitância térmica do fluido que tiver o valor menor, certo? Como que eu determino isso? Calculo os dois e vejo qual que é o menor. Simples assim. Tá? E a diferente temperatura para os dois fluidos de entrada. Então, para esse método, né, essa parâmetro de desempenho ele não precisa das 4 temperaturas, precisa só de 2. Então isso facilita bastante, certo? A parte de projeto. E aí, ó, a gente pode reescrever essa efetividade, né, claro, em função da taxa de transferência de calor que a gente teria, né, para um fluido frio, por exemplo, dividido pela taxa máxima, ou então a do fluido quente, né, dividido pela taxa máxima. Tanto faz. Mas basicamente o que a gente entende, né, que se a gente de alguma maneira determina, né, qual que é essa efetividade, a gente basicamente pode pegar a taxa máxima, multiplicar por ela para achar essa taxa de transferência de calor, certo? E essa efetividade ela pode ser calculada em função do número de unidades de transferência de calor, certo? E basicamente da razão das capacidades térmicas. O CR para a gente seria o C mínimo, né, pelo C máximo. Que aí eu vou ter uma série de equações que vão estar relacionando esse número de unidades de transferência de calor com essa efetividade. Depende, né, do tipo de trocador de calor. Certo? O número de unidades de transferência de calor para a gente é basicamente o coeficiente global de transferência de calor vezes a área, dividido pela capacitância térmica mínima. Certo? Normalmente, na parte de projeto, é mais simples a gente trabalhar, né, as relações em emissividade e umidade de transferência de calor como sendo o número de unidades de transferência de calor em função da efetividade. Por quê? Se a gente determina o número de unidades de transferência de calor por uma expressão da efetividade, da razão das capacidades térmicas, a gente fica diminui com uma área que a gente vai usar para fazer o dimensionamento do trocador de calor. Então é vantajoso. E que equações são essas? São basicamente essas equaçõezinhas lindas de morrer que a gente tem aqui. Elas são frutos, né, basicamente de análise analítica, né, de escoamentos em diferentes trocadores de calor, onde foi analisado, né, qual que seria a relação entre efetividade e número de transferência de calor nessas equações, né, para escoamentos, trocador de calor em tubos concêntricos, né? Em escoamento paralelo contra corrente, em escoamento em casque-tubos, em escoamentos cruzados, certo? Aqui embaixo
Deixa eu só reduzir aqui para eu poder mostrar. Aqui embaixo, né, se a gente tiver mudança de fase, tem uma expressão bem simplesinha para emissividade, função da umidade e transferência de calor. E se o que a gente tiver na efetividade e a razão das capacidades térmicas, a gente consegue calcular o número de Rousseau para tubos com os coaxiais, esses dois primeiros, para casco tubos aqui, os escoamentos em múltiplos passos, e se tiver mudança de fase, né, para todos os trocadores de calor estariam aqui, certo? O quadro resumo as principais equações que a gente normalmente acaba utilizando para fazer esses dimensionamentos, e aí um novo probleminha para a gente aprender a trabalhar com isso. Tá? Faltam 20 minutos, eu acho que dá tempo. Vamos pegar aqui. Screen. Chat. Será que na aula nós poderíamos dar uma luz questão 2, existe convecção, devemos entregar daqui a pouquinho. Só para a gente trabalhar. Daqui a pouquinho a gente responde, tá? Depois eu te respondo por texto também. Só para a gente não perder essa parte aqui dos trocadores de calor. Menu, novo, vou salvar. To screen. C, P, então tá aí um outro problema. Agora a gente tem água, né? 8 kg de água estão a 30 graus, estão escoamento bitubular de novo, estão escoando pelo tubo interno. Pelo casco, estão escolando 4,09 kg de óleo, estão inicialmente 60. Ambos os fluidos estão agora em contracorrentes para a gente. O coeficiente global de transferência de calor já deu TU para a gente de 800 watt/m² Kelvin. Pede determinar, né, a taxa máxima de transferência de calor entre os fluidos. Então, para a gente achar essa taxa máxima, a primeira coisa que a gente precisa determinar é justamente, né, a capacitância térmica mínima para esse escoamento. Então, vamos procurar o C mínimo. Então, inserir, equação. Vamos fazer o cálculo, né, do C para o escoamento do fluido frio. Certo? ênfasezinho aqui, ó, porque ele é a vazão mássica do fluido frio vezes o CP do fluido frio. Pessoal, não tem a temperatura de saída, como vai saber o CP? Está aqui, ó. Deu pra gente. Considere os calores específicos para água, para óleo, tá iguais a tanto. Então a gente avaliava em função dos termos de entrada, pelo menos. A gente tem uma temperatura, pega a partir dele e vira um cálculo interativo. Mas, para a gente aqui, para facilitar, ficar uma interação só, a gente faz desse jeito. Então, vazão máximo para a gente, né? Para o fluido frio, que no caso vai ser a água, vai ser 8 kg por segundo, que vão multiplicar o CP, né? Que vai ser os 4183. Dessa vez está dando em joule por quilograma e Kelvin. Então, não vai precisar fazer a troca de unidades, a gente fez o exercício anterior. Lá dos quilos, né? E é só isso.
Fazendo essa conta aqui, deve dar 32 mil alguma coisa. 8 vezes 4,183. Dá 3,3464. A unidade final disso aqui é joule por segundo da watt e dividir por Kelvin. Certo? Quilograma consegue quilograma. Essa seria a capacitância térmica, né, do fluido frio para o fluido quente. Vou pegar a capacitância térmica dele. E aí, para o fluido quente, a vazão é menor, é 4,09. O CP é 2,048. E aí, essa continha dá 4,09 vezes 2,048. Vai dar 8376,32. Certo? Então, para a gente, esse cara aqui vai ser o seminho. Engraçado. Não gostei assim. E se esse aqui é o mínimo, adivinha, né? O de cima vai ser o máximo pra gente. E como ele quer a máxima taxa de transferência de calor, ela vai ser o seminho vezes a diferença de temperatura que a gente teria, né? Ops. Vai ser a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura, né, de entrada do fluido frio, o delta de temperatura no trocador de calor. Então seria o C mínimo que multiplicaria para a gente esse delta de temperatura aqui. Então, C. A gente só tem as temperaturas de entrada, então praticamente possível de errar. A água fria está entrando a 30, o óleo está entrando a 60. Então vai ser 60 menos 30. E aí a gente faz continhas. Vai dar 251,289,6 watts como taxa máxima de trocador desse trocador de calor aí. Certo? Com base nessa taxa máxima, ou nem com base nessa taxa máxima, a gente vai usar, né, ainda, ela pede que a gente encontre, né, um número de unidades de transferência de calor. E esse número de unidades de transferência de calor, que é o nosso NUT, é basicamente, né, o coeficiente global que foi dado para a gente, a área do trocador de calor, que nesse caso foi dado também, certo? Sobre o selim.
Outros exercícios eles vão dando informações de exercícios anteriores que a gente fez as contas para poder chegar neles, tá? Vocês passaram, por exemplo, a gente calculou o coeficiente global. Nesse foi dado e nos anteriores a gente tinha que encontrar os coeficientes de convecção, né, para calcular o global. Então, que seriam utilizados, né, depois de calcular o global. Então, a gente está vendo essas etapas, né? E uma vez vistas, a gente entende, né, que elas fazem parte do exercício. Só que para agilizar com o método, né, a gente está deixando, opa, não vou ficar calculando desde o início, né, pegar lá o rate para chegar aqui. Isso é um ótimo exercício para a prova. Mas para a gente ir fazendo aqui, etc., né, não ficar repetitivo. Então, beleza. Então, o coeficiente global é de 800 watt metro quadrado Kelvin. Isso nós temos. Certo? A área do trocador de calor que ele deu para a gente. Deu os diâmetros internos e externos do tubo interno e deu o comprimento. Então a gente sabe, né, que ele tem 20 metros com o diâmetro externo do tubo interno de 10 centímetros. Então para a gente essa área tem esse formato zico aqui. Deixar assim, ó. São 10 centímetros? 10 centímetros. Então é 0,1 metro aqui. Ups. E o comprimento são 20 metros. É isso aí. Então vai dar 800 vezes pi vezes 0. Os dois, né? Divide por 8, 376,32. Nosso coeficiente global vai dar 0,60009. 0,6 está ótimo. Vou usar essa seda aqui, ficou bonito. É isso, né? Esse é o nosso número de unidade de transferência de calor que ele pediu para calcular. Com essas informações já tinha, né? Ficou fácil a gente avaliar ele. E aí a gente precisa da efetividade do trocador de calor. Eu não sei a taxa de transferência de calor nele, tá? Mas eu sei que o número de unidades de transferência de calor é isto. E eu sei que qual já é o valor do C mínimo. Então, o que eu vou fazer na letra C? Vou basicamente utilizar uma relação da efetividade em função do número de unidades de transferência de calor para achar a efetividade. Então, eu vou vir aqui nessa tabela. Cadê? Deixa eu fechar de condição bidimensional. Vou vir na tabela onde eu tenho o epsilon, né, em função do NUT. Então, a gente tem, ó, para escoamentos em tubos coaxiais, tá? Eu tenho a paralelo e contracorrente. Para o nosso, ele tem contracorrente. Ele pode ser calculado por essa expressão aqui, onde a gente teria uma razão entre as... Como é que chama? Entre as capacitâncias térmicas seria menor que a unidade, e caso fossem iguais, seria nesse formato aqui, ó, ou nessa expressão aqui da equação. Tá? Então, tem essas duas possibilidades aqui. Vou dar um picture screen. A gente dá uma coladinha aqui, ó, e... Ctrl C. Deixar aqui em cima mesmo, tá? O
Que aí eu tenho ou uma relação desse tipo ou de outra. De toda forma, eu tenho que calcular a razão das capacitâncias térmicas. Nosso CR. A gente faz isso. Pega o mínimo. Divide pelo máximo. E chegar no valor que a gente precisa. 8376,32 divide por 333,464. Vai dar para a gente 0,250, certo? Essa razão dos esses termos. Como menor que unidade, então eu vou trabalhar essa expressão aqui para efetividade. Então vai ser 1 menos exponencial de menos um número de unidades de transferência de calor, que vai multiplicar, né? 1 menos CR. E aqui no denominador praticamente a mesma coisa, só que aqui multiplicando a gente vai ter o termo do CR. Deixa senão aqui, ó. E agora substituímos os valores. O NUT pra gente, né? 0,6. Isso mesmo. CR pra gente 0,25. Essa conta aqui vai ser a nossa efetividade. Uma equation 1 menos. Então, na verdade, são várias equações que a gente usa, certo? Tudo tabelado, bonitinho. A dedução dela a gente não mostra, tá? Assim como outras que a gente não mostrou também na transferência de calor. Mas basicamente porque é muito longo e não faz muito sentido ficar mostrando, etc. Né? Com o tempo que a gente tem dentro da disciplina. Então vai dar 0,431 aproximadamente. Um zero, deixa eu usar o 0,43 aqui só. Essa seria a nossa efetividade. Agora que a gente tem efetividade, o que acontece? Quando ele pede que a gente determine a temperatura de saída do óleo, a gente vai fazer isso basicamente calculando a taxa de transferência de calor e depois dela, né? Determinando a temperatura do óleo. Porque basicamente a taxa que a gente vai ter no trocador de calor vai ser essa efetividade, né? Vezes a taxa máxima que ele pediu lá na letra A.
É um exercício basicamente para a gente ir familiarizando, né, com essas expressõezinhas. Esse aqui tá feio, né? Contas. 0,43 vezes 251, 296. Vai dar 108.054,53 watt. Vou colocar aqui assim. E se essa taxa de transferência de calor, o trocador de calor, aí vamos pegar aqui, ó. A taxa de transferência de calor que vai ser para a gente, né? O trocador de calor, que é basicamente o sentido oposto, né, do frio do quente, perdão, a gente quer encontrar, a gente vai ter basicamente essa expressãozinha aqui. Como eu quero encontrar justamente a temperatura de saída do fluido quente, a gente vai isolar ela dentro da expressão. Aqui. Nós vamos pegar esse sinal de menos, vamos passar ele para cá. Essa vazão em CP, vamos passar dividindo. E essa temperatura aqui de entrada, negativa, a gente passa para o outro lado. Sinal de menos já passei, tá? Só não tirei ele aqui. Ctrl X. Só finalizando. Tá aberto. Olha a reação alérgica primeiro de manhã. Você passou o remédio? Dei que sim. Só um instantezinho terminar essa conta aqui. E aí, fazendo conta. Pegamos a taxa. Vazão máxima para a gente foi dada, né, os 4,09 kg por segundo. E aí o CP do fluido quente. 208. Que já era a capacidade térmica mínima, né? Muito utilizar a temperatura de entrada do fluido quente, ela era de 60 Celsius. E aí, contas. Finalizar. Pega isso, divide por 4,09. A gente vai achar 47,1 graus Celsius. Certo? Vai ser a nossa temperatura de saída aí do fluido quente. Alguma dúvida nesse exercício, gente? Estamos passando um pouquinho do horário. Deixa eu aproveitar aqui o
do Vinícius enquanto vocês vão respondendo. Leandro, boa noite. Será que na aula de manhã, ou mensagem que me poderia me dar uma luz, questão 2 exercício de convecção, poder entregar? Eu não entendi bem se radiação solar e convecção transfere calor em paralelo para o teto do caminhão. Também fiquei um pouco confuso quanto ao perfil de velocidades do ar. Então, Leonardo, o ar ele vai estar escoando, como a temperatura, acho que no topo do caminhão ela é maior que a do ar, o ar vai estar perdendo calor, como é que fala? O teto do caminhão vai estar perdendo calor para o ar, só que como é que fala? Só que a radiação que vai estar chegando, ela vai acrescentando energia à superfície, né? Porque ele vai estar absorvendo. Ele literalmente fala, está sendo irradiado tanto, então está chegando aquela energia para ele. Então você vai resolver basicamente com balanço de energia. Módulos. Então aqui, ó. O ar está 32 e a temperatura de superfície externa colocou como TSI, tá? Mas está como 20. Ah, então o que acontece? O caminhão ele vai estar com a, como é que fala? Ele está com a temperatura externa dele, né, a 20 graus Celsius, o ar ambiente está a 32, então o ar ambiente vai estar cedendo calor para ele, a radiação solar que vai estar chegando também vai estar cedendo calor para ele, certo? Aqui seria o TSE, tá? Que é a temperatura de superfície externa. Eu modifiquei esse exercício, o índicezinho aqui ficou trocado. Teria que ter o TSE. Mas de resto é isso mesmo. É um aporte de energia que vai estar chegando tanto por convecção quanto por radiação, certo? Só que aqui ele já deu o coeficiente radiativo. Então você vai simplesmente pegar ele e multiplica pela área para ver a quantidade de energia que vai chegar na superfície, né, do, do, do coisinha. E claro, né, se ele está recebendo, ele tem que absorver isso, porque isso aqui é o que chega. Então, o que está absorvendo é o que vai simplesmente, do total de que está chegando, é o que vai ser absorvido e que vai fazer sentido aqui para ele. E não é a troca de calor que a gente tem por radiação, tá? Isso aqui é o que o Sol está enviando para ele. A parte que está sendo transferida por radiação é outra. Tá? Que aí vai ser uma troca entre o ar ambiente, né, e o topo do caminhão. Na verdade, o que a gente chamaria de temperatura do céu, mas não mostra para vocês aqui na graduação como faz o cálculo para ela e outras coisas desse tipo. Certo? Mas basicamente tem lá como que a gente faz os cálculos, né? O balanço de energia, onde vai envolver a convecção com o ar, a transferência de calor por radiação com o ar e a transferência de calor que o Sol vai fornecer para a superfície. Então tem esses três elementos aqui para poder fazer o balanço de energia, achar qual que é a carga térmica, né, que vai ter que ser fornecida pelo sistema de refrigeração do caminhão para manter tudo aqui nas condições de trabalho. Perfil e velocidade do ar. Então, o ar ele começa como laminar e termina turbulento. Tá? Mas no caso aqui pra gente, deixa eu ver se eu modifiquei isso. Começa como laminar, depois vai turbulento, que passa a ser uma placa plana. Você vai fazer o balanço de energia só com a superfície, com o teto do caminhão. Tá? O restante, né, precisa avaliar isso não. Que mais? Porém, já que a fina camada está em contato com o caminhão, tem a mesma velocidade, porém, mas assim permanece diminuindo. Se fosse o caso, qual seria essa velocidade na camada do limite hidráulico? Então,
Você considerar que o caminhão está parado, né, e o ar está em movimento, é a mesma coisa que o que a gente está avaliando, né, nas placas planas, né? A placa parada e o caminhão se movendo. Então, aquela velocidade que lhe dá deslocamento do caminhão é justamente você considerar ela como a velocidade da corrente livre. Que mais? É isso aí. O resto é comentários. Não deu para pegar? Uhum. A energia que sai é por condução? Não, né? A energia, deixa eu ver. A energia ah, vai estar saindo da superfície, ela vai sendo conduzida, né, pela parede do teto do caminhão, né? Primeiro pela espessura lá de. Normalmente ou é aço ou alumínio, depende do caminhão. Mas depois tem lá o revestimento térmico e uma segunda camada interna de revestimento. Beleza? Pode usar o modelo de resistência, mas na verdade nem vai precisar. Tá? Porque eu dei uma modificada nesse exercício para ficar mais fácil. O próprio balanço de energia você consegue resolver. Certo? Então, deixa eu ir socorrer minha menina aqui. Sexta-feira a gente mexe com a parte de convecção natural. Tá? Até mais, gente. Até mais.